Olá, muito boa tarde. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Estamos ao vivo para todo o país. Eu sou o Odilon Araújo, aqui no seu noticiário da tarde na TV Evangelizar. E quero que você acompanhe comigo a partir de agora nossos destaques desta terça-feira. Os detalhes da transição do próximo governo. A equipe que vai trabalhar neste processo deve ser nomeada ainda esta semana e vai trabalhar numa ala que está sendo estruturada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A produção industrial recua em setembro no país. Números que destacam essa retração no setor foram confirmados em 12 das 15 regiões pesquisadas. COP27, o relatório apresentado hoje na Conferência do Clima, destaca países emergentes e aqueles considerados em desenvolvimento vão precisar de mais de 2 trilhões de dólares por ano para investimentos em ações de combate ao aquecimento global. Termina na próxima sexta-feira o prazo que famílias cadastradas e beneficiadas pelos programas do governo federal têm para atualizar as informações do CadÚnico. E em Curitiba, um encontro emocionado reúne pacientes que há 10 anos produziram um vídeo que viralizou ao destacar a importância da doação de medula. Depois de vencer o câncer, este reencontro de tantos pacientes foi de abraços e muita alegria. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. A transição do governo de Jair Bolsonaro para o de Luiz Inácio Lula da Silva está em ritmo acelerado. A equipe que vai trabalhar nesse processo de passagem, de um governo para o outro deve ser nomeada ainda esta semana. Por lei, o governo eleito tem direito a 50 cargos para a transição. Por parte do atual governo, a transição está sendo feita pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o coordenador da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E os trabalhos vão ser realizados na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Os nomes que vão compor a equipe de transição ainda não foram publicados no Diário Oficial da União, mas algumas lideranças políticas já estão cotadas para trabalhar neste processo de transição. A futura primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, vai coordenar os preparativos da posse presidencial e vai ser a responsável pelas decisões da cerimônia de 1º de janeiro. Com MBA em Gestão Social e Sustentabilidade, ela atuou como coordenadora de programas voltados ao desenvolvimento sustentável na hidrelétrica de Itaipu, onde ingressou em 2005. O ex-ministro Aloysio Mercadante deve coordenar os trabalhos dos núcleos temáticos da transição. Ex-senador, Mercadante coordenou o programa de governo de Lula na campanha deste ano. Nos governos Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, Mercadante comandou 3 ministérios: o da Ciência e Tecnologia, da Educação e a Casa Civil. A atual presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, deve cuidar das relações institucionais com partidos durante a transição de governo. Gleisi foi uma das coordenadoras da campanha de Lula neste ano. No governo Dilma, Gleisi Hoffmann foi ministra da Casa Civil. De acordo com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a senadora Simone Tebet vai atuar na área de desenvolvimento social durante a transição de governo. Já o deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, disse numa rede social que vai integrar a equipe de transição. Segundo ele, vai atuar na área de cidades e habitação. Esta previsão de nomeação da equipe de transição ainda para esta semana foi informada a partir de apuração realizada pelo portal de notícias G1 e também pelo canal Globo News. A produção industrial no Brasil caiu no mês de setembro, em 12 das 15 regiões pesquisadas. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A produção industrial registrou queda de 0,7% em setembro, na comparação com agosto. No ano, o setor acumula queda de 1,1%. Já na comparação com setembro do ano passado, a indústria apresentou crescimento de 0,4%. As quedas com resultados inferiores à média nacional foram em Santa Catarina, Paraná, Pará, São Paulo, Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O setor de alimentos foi o que mais puxou o índice para baixo em 8 estados brasileiros, principalmente em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará e Minas Gerais. O impacto maior é nos itens da cesta básica, o que afeta a cadeia produtiva. O estado de São Paulo apresentou o menor resultado na comparação mensal desde abril de 2022.
Os setores de alimentos e derivados do petróleo foram os que mais influenciaram negativamente o resultado. Vale lembrar que São Paulo representa aproximadamente 34% da concentração industrial e no mês de setembro ficou com 23,9% abaixo do seu patamar mais alto atingido em maio de 2011. Outras localidades que se destacaram negativamente em setembro foram Santa Catarina e Paraná, maiores quedas do mês em números absolutos. A taxa de Santa Catarina se baseia principalmente nos resultados dos setores de máquinas e equipamentos e de alimentos. É o segundo mês consecutivo de índice negativo com perda acumulada de 10,2%. Os resultados do Paraná, que obteve a segunda maior influência no resultado nacional, foram afetados principalmente pelos setores de derivados de petróleo, de veículos e alimentos. É a quarta taxa negativa consecutiva para a indústria paranaense, com perda acumulada de 8%. Já com relação ao aumento na produção industrial, o Ceará é destaque, com crescimento de 3,7%. Em Pernambuco foi registrada alta de 2%, atribuída ao retorno da safra do açúcar. A região Nordeste também teve crescimento, mas foi de 0,6%. Já o acumulado do ano, de janeiro a setembro, foi negativo em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, com destaque para o Pará, o Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, que completaram o conjunto de locais com recuo na produção no índice acumulado do ano. A maior alta acumulada no ano foi no estado do Mato Grosso, com 25,7%, seguido pela Bahia, Amazonas e Rio de Janeiro. Um relatório do Banco Mundial aponta que o número de pessoas em extrema pobreza no país no ano de 2020 foi o menor desde 1981. No mesmo período, o Brasil foi o país da América Latina que registrou a mais expressiva queda neste índice. De acordo com o Banco Mundial, são consideradas em situação de extrema pobreza as pessoas que ganham até R$ 10,90 por dia. Em 2019, 5,39% da população brasileira viviam em extrema pobreza, num total de 11.370.000 pessoas. Em 2020, essa taxa caiu para 1,95% da população, um total de 4.140.000 pessoas consideradas, então, em extrema pobreza, ou seja, mais de 7 milhões de pessoas deixaram essa condição, de acordo com o relatório do Banco Mundial no ano de 2020. Com a pandemia, foi criado o auxílio emergencial, que expandiu o benefício de transferência de renda do governo para mais pessoas. O programa deu origem ao Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Outros países da América Latina, como o Uruguai, o Chile e o Paraguai, registraram números ainda menores com relação a pessoas que vivem na extrema pobreza. As famílias brasileiras cadastradas e que recebem os benefícios sociais previstos pelo governo federal precisam estar atentas. Vai até a próxima sexta-feira o prazo que elas têm para fazer a regularização do CAD único. A prorrogação do prazo foi um benefício para a Leidiane. A diarista deixou o recadastramento para a última hora e quase fica sem o benefício. Ela tem uma filha de 15 anos que está grávida e o Auxílio Brasil é que tem custeado grande parte das despesas de casa. É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. O prazo vai até o dia 11 de novembro. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Gente como Leidiane, que está há mais de 2 anos sem nenhuma atualização no cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal devem atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um centro de referência de assistência social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então é importante que a população faça o seu cadastro e que mantenha o seu cadastro atualizado,
para fazer jus aos benefícios, né, que já recebe, como também de outros. Vou ficar bem atenta, não vou esperar tanto tempo e estar anunciando em televisão para não ter que pegar o puxão de orelha e vir realizar. O Enem começa no próximo domingo. São mais de 3 milhões de estudantes inscritos, quase 3 milhões e 400 mil estudantes inscritos nesta edição de 2022. E este ano a prova será mais inclusiva. Vai ter até videoprova na linguagem brasileira dos sinais. Aos 20 anos, o Vinícius, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez. Ele quer cursar Libras na Universidade de Brasília e se tornar professor. Eu quero muito ser aprovado no Enem, né? Eu não vou desistir, eu não quero reprovar, então eu estou muito ansioso. O exame aplicado por meio de uma videoprova é um incentivo para muitos alunos, como explica a Aline, professora desta escola pública no Gama. É a garantia de direitos, né? A garantia de oportunidade, para que o surdo ele faça a prova na língua dele. Videoprova com a tradução de itens em libras, prova em braille ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano. A ideia é garantir que as provas, que serão aplicadas em novembro, sejam mais acessíveis e inclusivas. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões de edições anteriores do Enem em língua brasileira de sinais. Tudo isso em nosso portal. Terão acesso aos recursos de acessibilidade aqueles que fizeram a solicitação no momento da inscrição. Roger conta que cresceu enfrentando dificuldades por ser deficiente auditivo. Ficou um período sem estudar, mas hoje sonha novamente com uma vaga na universidade. Antigamente eu acabei parando os estudos, como a dificuldade de ter intérpretes, né? E agora, como a gente retornou aos estudos, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. É uma prova que também tem a prova adaptada em braille para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos, né, em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível e que a gente espera, né, que todos os estudantes façam uma excelente prova. Inclusão, né? Tão importante para tantas pessoas que vão ficar, evidentemente, mais motivadas aí para prestar o exame, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Já pensou em trabalhar em outro país? Agora ficou mais fácil, por exemplo, para muitos brasileiros tentar uma oportunidade em Portugal. É que os brasileiros podem pedir visto para morar no país europeu enquanto procuram emprego. Portugal está atrás de mão de obra em diversos setores. O objetivo é atrair pessoas de outros países para trabalhar lá. Para isso, Portugal teve que mudar a lei para facilitar a vida dos estrangeiros. A nova lei entrou em vigor em outubro. Os brasileiros interessados em buscar um trabalho em Portugal devem solicitar visto no site da VFS Global, que é a parceira oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e que libera documentação no Brasil. Agora está mais fácil para conseguir o visto, mas é preciso seguir à risca todo o passo a passo, pois qualquer irregularidade pode cancelar a solicitação do visto. É necessário comprovar uma poupança de pelo menos 3 salários mínimos de Portugal, que é 2.115 euros, ou R$ 10.900. Este valor é para bancar as despesas por até 180 dias em território lusitano, até encontrar um trabalho. Quem não tem a renda mínima para se manter em Portugal precisa apresentar um termo de responsabilidade assinado por um cidadão português ou por um imigrante que está habilitado a morar no país. Esta pessoa será a responsável por manter as despesas, caso o brasileiro não consiga arcar com os gastos. Os estrangeiros que conseguirem um emprego vão ter direito a uma autorização de residência com validade de 2 anos. E quem não encontrar um trabalho no país precisa pagar para voltar ao Brasil. Portugal quer evitar estrangeiros com situação ilegal no país. Mudanças de regras, né? Em Portugal, mais oportunidades aí para tantos brasileiros. Bom, no Paraná, aqui no nosso país, uma plataforma digital está facilitando e muito a vida do consumidor. Com a ferramenta, quem vai às compras pode saber quais verduras, legumes e frutas estão com preços mais acessíveis. Um caminho rápido para qualidade e preço baixo.
Economizar e se alimentar bem é tudo que a gente quer e precisa. Manter a mesa farta com alimentos que trazem benefícios à saúde e poder compor o cardápio de forma variada, colorida e rica em nutrientes pode ser mais barato quando sabemos escolher. Por isso, a Ceasa Paraná indica a tendência de preços para que o consumidor saiba o que vale a pena comprar. Todos os dias, a Ceasa Paraná publica a cotação de produtos para ajudar no cardápio das famílias com frutas e hortaliças. Uma maneira de economizar na feira e nas gôndolas dos supermercados. Nos produtos hortigranjeiros, há uma variação muito grande, de acordo com a oferta e da procura. E nós temos também determinadas regiões que produzem em um determinado tempo. São as temporadas de produção. Então isso tem a variação. A questão da distância, né? E também da grande ou pouca oferta. Nos últimos 2 anos, o setor agropecuário brasileiro foi impactado pelo efeito Laninha, aliado a geadas e excessos de chuvas. Os resultados do clima desfavorável ainda respingam em 2022. Segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, na safra de 2021-2022, a produção de grãos no país poderá atingir um volume de 269,3 milhões de toneladas, uma redução de 6,7% em relação à primeira estimativa. Com menos grãos disponíveis para o mercado, o resultado é o aumento de preço. O clima, a interferência dele maior é quando ocorre fortes geadas, né? Temperaturas muito baixas, ou então quando o excesso de chuva. Principalmente as hortaliças folhosas, elas sofrem muito com o excesso de umidade. O consumidor final pode vir aqui no Ceasa comprar? Pode vir comprar, sim. Claro que a preferência da venda é a nível de atacado, mas ele pode comprar alguns produtos que são comercializados a granel, por exemplo, o repolho, né? Os produtos comercializados em massa, couve e manteiga, cheiro verde e assim por diante, né? E algumas frutas também que o pessoal comercializa em bandejas, né? Veja no próximo bloco, o relatório apresentado hoje na COP27 destaca: países emergentes e aqueles considerados em desenvolvimento vão precisar de mais de 2 trilhões de dólares por ano para investimento em ações de combate ao aquecimento global. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o Brasil. São 4h54 da tarde agora. A você do outro lado da telinha, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos de notícias internacionais agora. Vamos para o Egito, porque nosso assunto é a COP27, a Conferência do Clima. Mais de 2 trilhões de dólares. É este o valor que os países considerados em desenvolvimento ou emergentes vão precisar por ano para combater as evidentes mudanças no clima que hoje nós já enfrentamos. Os números estão no relatório detalhado que foi apresentado hoje na Conferência do Clima. Um relatório solicitado pela presidência da COP27, divulgado nesta terça-feira, afirma que os países em desenvolvimento e emergentes, com exceção da China, vão precisar de mais de 2 trilhões de dólares por ano para financiar o combate às mudanças climáticas. Quase metade do valor deve ser liberado por investidores externos. O relatório afirma que os investimentos nos mercados emergentes e em países emergentes devem servir para reduzir as emissões, reforçar a resiliência e restaurar a natureza. O valor total necessário para os objetivos deve chegar a 2 trilhões e 400 bilhões de dólares por ano até 2030, com aproximadamente 1 trilhão procedente de investidores internacionais, países desenvolvidos ou instituições multilaterais. O atual nível de investimento nesses países chega a 500 bilhões de dólares. O texto do relatório descreve uma série de medidas globais para tentar manter vivo o objetivo de aumento máximo da temperatura de 1,5 graus Celsius. Os países emergentes incluem aqueles em desenvolvimento que registraram grande crescimento nas últimas décadas, como Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia ou Vietnã. A China, que é a segunda maior economia mundial e maior emissora de gases do efeito estufa, é um caso à parte. A
A COP27 reúne no Egito quase 200 chefes de Estado de todo o planeta, para discutir como reduzir e evitar os impactos negativos ao meio ambiente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abriu ontem a 27ª Conferência da ONU com declarações que deixam o mundo em alerta. Entre as falas do secretário-geral, uma logo na abertura da conferência teve maior impacto. A de que Estados Unidos e China devem se unir para liderar o Pacto Climático Global. O início da cúpula entre chefes de Estado na COP27 foi marcado por um apelo de Antônio Guterres sobre a necessidade da união dos Estados Unidos e China para liderarem um acordo climático entre economias desenvolvidas e emergentes. Mas os líderes americano e chinês estavam ausentes. Nas palavras de Guterres, é dever dos rivais geopolíticos combater as mudanças climáticas para formar um pacto climático solidário. Guterres enfatizou que as duas maiores economias têm uma responsabilidade particular para transformar o pacto em realidade. Essa é a nossa única esperança para alcançar as metas climáticas. A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer. Até porque Estados Unidos e China são os países que mais poluem no mundo. O presidente chinês Xi Jinping, que está no 3º mandato, decidiu não comparecer ao encontro, que é o mais importante do ano em relação ao tema. Joe Biden decidiu ficar nos Estados Unidos para acompanhar as eleições de meio de mandato, mas prometeu ir à COP27 na semana que vem. Pequim vinha colaborando até recentemente com Washington nos esforços para reduzir os impactos das mudanças climáticas, mas suspendeu as discussões depois da visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Taiwan em agosto. Antônio Guterres reforçou a necessidade da união entre todos os países já desenvolvidos e aqueles que estão em desenvolvimento para reduzir emissões de gases causadores do efeito estufa. Guterres afirmou: estamos na luta das nossas vidas e estamos perdendo. Temperaturas anuais seguem aumentando. Estamos em uma entrada para o inferno climático com o pé no acelerador. Antônio Guterres propôs um modelo de união em que países ricos e instituições financeiras internacionais providenciem assistência financeira e técnica para que as economias emergentes possam acelerar suas transições de energia renováveis e não dependam mais de combustíveis fósseis. Além disso, o secretário defendeu que metade da arrecadação relacionada ao clima deveria ser direcionada a medidas de adaptação climática. A guerra da Rússia na Ucrânia foi citada pelo secretário-geral da ONU como um dos conflitos e pragas do mundo. O secretário voltou a defender metas ambientais com prazo máximo de 5 anos e pediu que o G20, grupo do qual o Brasil faz parte, também acelere a transição para terem economias verdes o mais rápido possível. O secretário ainda conclamou a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para acabar com sua dependência do petróleo até 2030. Aqui no Brasil, depois das eleições, o cadastro eleitoral e vários outros serviços foram reabertos. As informações com a Marcele Nogueira. Tribunal Superior Eleitoral reabre cadastro eleitoral para a emissão de novos títulos de eleitores e retoma a prestação de serviços a partir de hoje. Operações de alistamento, transferência e revisão do cadastro eleitoral voltam a funcionar após ter o sistema fechado no dia 5 de maio para a preparação da logística de votação das eleições de 2022. Os serviços podem ser realizados por meio da plataforma Título Net ou então de forma presencial nos cartórios em todo o Brasil. Também será possível emitir a certidão de quitação eleitoral, suspensa desde o dia 31 de outubro. Mas, para isso, o eleitor deve estar com o voto em dia, ter justificado a ausência ou ter pago possíveis multas aplicadas. Quem não votou em primeiro turno tem até o dia 1º de dezembro para apresentar a justificativa. E quem não votou no segundo turno tem até dia 9 de janeiro de 2023. Lembrando que a Justiça Eleitoral considera cada turno uma eleição separada e, por isso, tem essas datas distintas. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marcele. Futebol, ontem à noite no Mineirão, Galo e Botafogo fizeram o último jogo da 36ª rodada, a antepenúltima do campeonato. O Galo queria a vitória para entrar de vez no tão cobiçado G6, que dá vaga direto para a Libertadores do ano que vem. Olha o que aconteceu.
Brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2023 contra o seu xará, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro recebeu o Botafogo lá no estádio do Mineirão. Mas quem achava que o Galo sairia de campo com a vitória se enganou. João Vitor marcou o primeiro do time da Estrela Solitária. E Tiquinho fechou o marcador para o Alvinegro Carioca. Final em Minas Gerais, Atlético Mineiro 0, Botafogo 2. E hoje, outra partida isolada abre a penúltima rodada do Brasileirão. A partir das 9h30 da noite, o São Paulo, que ainda sonha com vaga no G6, recebe o vice-líder do Campeonato Internacional no estádio do Morumbi. Jogo único que pode valer o futuro do tricolor paulista na próxima temporada. Jogo marcado para as 9h30 da noite. E se você gosta de música e acompanha as plataformas de streaming para ficar por dentro dos últimos lançamentos de sucesso, também para relembrar canções que marcaram a sua vida, a gente tem uma boa notícia. A Amazon Prime vai aumentar o catálogo de 2 milhões para 100 milhões de músicas. O anúncio foi feito essa semana pelo serviço de streaming Amazon Music. A partir de agora, os assinantes do pacote Prime da empresa, que tem custo médio de R$15 por mês, passarão a ter acesso a 100 milhões de músicas em seu catálogo. Antes do anúncio, a empresa disponibilizava apenas 2 milhões de músicas com publicidade inserida entre elas. Tal iniciativa acirra a concorrência com o Spotify, que mantém em seu catálogo 80 milhões de músicas e é o serviço de streaming mais popular do mundo. Hoje, o Spotify conta com 33,3% do mercado de streaming, seguido da Apple Music, com 17,8%, e da Amazon, com 13,7%. Muitas e muitas milhões de opções, para os usuários nas plataformas digitais aí. Bom, agora olha que curiosa essa história e assustadora. Durante uma pesca nos arredores de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, um homem acabou se deparando com uma sucuri gigantesca que tinha acabado de almoçar. O pescador estava num caiaque, tirando a isca que ficou presa na margem do rio, quando ele se deparou com esta cobra, que estava tomando um banho de sol depois de encher a barriga. Essa sucuri tem em média 6 metros de comprimento e estava com a barriga bem grande. De acordo com biólogos, a digestão das cobras podem durar semanas. E para acomodar as presas, a pele e órgãos desses répteis podem aumentar até 3 vezes de tamanho. Ainda bem que ela estava com a barriga cheia, não é mesmo? Ainda bem, assustadora, hein, a cobrinha. Bom, um jantar em Curitiba celebrou os 18 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Olha só. Com o objetivo de promover a dignidade da pessoa idosa, de forma que ela tenha acesso aos seus direitos e seja valorizada, a Pastoral da Pessoa Idosa foi fundada em 5 de novembro de 2004 pela doutora Zilda Arnes e tem como embaixador o padre Reginaldo Manzotti. São 18 anos de missão, a missão de acompanhar as pessoas idosas, de animá-las, de sermos solidários, de descobrirmos e construirmos políticas públicas para que as pessoas sejam sempre amparadas e amadas. São mais de 25 mil líderes voluntários em mais de 1.000 municípios brasileiros que realizam o trabalho de levar a igreja para a vida dos idosos, principalmente daqueles que estão sozinhos, acamados e carentes de uma presença amiga. A gente vai ao encontro dos idosos que estão em casa, que não tem ninguém para ficar com eles. Muitos moram sozinhos e eles se sentem mais revigorados e a gente também sai de lá mais feliz, porque a gente não só levamos, mas a gente também recebe muita coisa. Em comemoração aos 18 anos desse organismo da CNBB, foi oferecido um jantar dançante para mais de 200 pessoas de todo o Brasil. Muito animada, eu vim da Paraíba. Estou aqui super feliz com os 18 anos da Pastoral da Pessoa Idosa, essa missão tão linda. Além do jantar, uma parceria entre a Pastoral e o Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal
Federal de Viçosa, em Minas Gerais, promoveu um projeto chamado Memórias Culinárias Afetivas e Cultura Alimentar, com o objetivo de resgatar histórias e registros de memórias culinárias e da cultura das pessoas, acompanhadas pela Pastoral da Pessoa Idosa. O primeiro lugar foi para a gaúcha Érica, que se inscreveu com uma receita especial. Era uma receita bem simples que eu fiz. Eu sempre fazia para receber. E era o bolinho de aipim. O meu esposo ralava o aipim cru e depois a receita a gente fazia com ovos e o temperinho, e é o aipim cru. O Papa Francisco diz que os idosos têm a sabedoria da vida e que precisamos cuidar deles. Afirma também que onde não há diálogo entre jovens e idosos, falta alguma coisa e cresce uma geração sem raízes. Agora, a sabedoria da vida que os idosos têm é que, na medida em que viveram, também aprenderam e também ensinaram, e conseguem vislumbrar sentido até mesmo naquelas situações mais dramáticas e às vezes mais sofridas. É isso, né? Muitas lições deixadas para nós pelos mais velhos. Bom, em Recife teve passeio ciclístico para celebrar o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai ter início no dia 11 de novembro, próxima sexta-feira. Dom Fernando Saburido encarou a bicicleta e marcou presença entre os ciclistas de fim de semana. A chuva caiu bem fina e não atrapalhou o passeio ciclístico deste domingo no Recife. Dom Fernando Saburido encarou a bicicleta e saiu do Parque da Jaqueira, na zona norte da cidade, estampando a marca do 18º Congresso Eucarístico Nacional no peito, por ruas e avenidas. Mudou de bicicleta, cumprimentou as pessoas e chegou ao projeto Viva Guararapes, no centro, juntando-se a ciclistas que partiram do Parque Dona Lidu, em Boa Viagem, na Zona Sul. Estamos tendo a alegria de realizar esse passeio ciclístico pelas ruas da cidade, juntando aí a juventude, motivando a todos a viver com intensidade essa graça que Deus nos dá. No Viva Guararapes, foi hora de dar uma palavrinha sobre o Congresso. O vigário-geral, Monsenhor Luciano Brito, falou sobre a programação do evento, que começa nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, animando a população local a participar. Esse evento, a pedalada, em nossa arquidiocese, é mais uma forma, uma bela forma de avisar o povo de Deus, propagar para o mundo que nós, cristãos, acreditamos em Jesus, presente na Eucaristia. Para nós, enquanto gestão, é uma satisfação imensa participar desse projeto de evangelização de pessoas, salvação de almas, sobretudo com esse tema tão importante de pão em todas as mesas, diante do que a gente vem vivenciando, de tanta desigualdade. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Você consegue imaginar a importância de ser um doador de medula óssea? Não? Olha que história legal, gente. Há 10 anos, pacientes de um hospital em Curitiba organizaram um vídeo que viralizou nas redes sociais para explicar como os doadores são importantes. O vídeo, na época, se multiplicou. Hoje, os personagens daquele vídeo voltaram a se encontrar. Foi um momento de sorrisos para celebrar a vida. Hoje, as vidas de Gabriele, Ana Júlia, Angelita, Daniel e Noah já não são as mesmas que eram há 10 anos. Muita coisa mudou, mas uma coisa eles têm em comum. Foram pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba e participaram de um vídeo ao som da música Stronger, da cantora norte-americana Kelly Clarkson. O que não te mata, te deixa mais forte. É a frase do refrão da música que fez parte de uma campanha realizada pelo hospital.
Há 10 anos atrás, esse pessoal participou de um vídeo que viralizou sobre uma campanha de doação de medula óssea. Esse momento foi tão importante que triplicou o número de doadores. Uma década depois, eles estão se reencontrando para celebrar a vida, porque eles venceram a leucemia. A gente precisa sempre reviver e relembrar isso, né? Pra gente sempre buscar dar mais valor também a tudo, às pequenas coisas, como a gente estava falando, e reviver isso com eles, ver que eles estão bem, que todos nós estamos bem. Cara, isso não tem preço, isso é muito gostoso, muito legal. Nós estávamos todos juntos ali, sendo amigos de tratamento, passando por quimioterapia, por internamento, e hoje nós podemos nos encontrar todos bem, todos realizando seus sonhos, poder abraçar todo mundo é incrível, assim, ver todo mundo bem é extraordinário. Alegria, né, de ver eles reencontrar, todos cabeludinhos, felizes, de esperança também que a gente conseguiu, né, vencer. Depois de 10 anos, ver que tá todo mundo bem nesse lugar lindo também que a gente se encontrou. Em momentos difíceis, a necessidade e o desejo de superar são fortalecedores. O reencontro foi para mostrar que com força, fé e muita determinação, é possível vencer o câncer. Eu digo que tem que ter esperança e fé em Deus para você conseguir vencer, porque quanto mais esperança e fé, mais chances você tem de vencer. E geralmente você fala no câncer e a gente já pensa na derrota, né? Não, tem vida após câncer e uma vida bem maravilhosa, cheia de sabor, cheia de alegria. Só olhar para quem passou. Para ser um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa transmissível pelo sangue, não apresentar histórico de doença neoplásica, hematológica ou autoimune como lúpus e artrite reumatoide. Acredito sim que é o momento da gente agradecer a Deus e celebrar a vida dessas pessoas e pedir que mais pessoas generosas sejam doadores de medula óssea para que outras pessoas que estão lá no hospital internada tenham essa chance de ter a sua vida, de ter a sua saúde, de poder retornar às suas famílias, retornar aos seus projetos de vida. Quantas vitórias da vida, né? 10 anos depois de vencer o câncer, essas pessoas, claro, tem muito que comemorar, tem que se abraçar, tem que sorrir muito por essa linda conquista, né? Pela vitória da vida. Gente, Pauta Aberta está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Bom descanso para você nesse finzinho de terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.